Ai, gente, sabe quando alguma coisa acontece meio que até pequena, mas dentro de você é um terremoto sem fim? Você fica ruminando aquilo e fica pensando e fica agindo em torno daquilo. Pois é, eu quero contar pra você uma história da minha adolescência que, olhando hoje, parece até simples, quase cômica, sabe? Mas ao mesmo tempo, e naquele tempo, foi uma declaração de quem eu era e de quem eu estava me tornando. Um amadurecimento até, apesar ainda das falas um pouco imaturas, porque afinal de contas eu era adolescente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Tenho Altas Habilidades, em que uma pessoa superdotada, eu, conto histórias de pessoas superdotadas. Essa história pode ter sido minha, pode ter sido sua, pode ter sido de alguma outra pessoa aí que tem altas habilidades. E se você quiser contar a sua história, nos mande no tenhoaltashabilidades.com. Eu sempre fui muito incomodada com injustiça. Muito. Hoje eu ainda sou, mas naquela época era visceral, era um impulso difícil de segurar. Uma vontade de corrigir o mundo ali na hora, no lugar em que eu estivesse. Um pensamento de que um dia eu ia viajar pelo mundo, criando um monte de ONG, ajudando um monte de gente. Ai, sei lá, muita coisa. Eu tinha sonhos assim, difusos, grandiosos, de fazer a diferença, de ajudar pessoas, de construir algo que fosse muito maior que o meu nome, que a minha presença, que extrapolasse a minha existência. E ao mesmo tempo, nessa época, eu cheguei até a pensar numa ONG. Olha, eu desenhei logo, eu escrevi uma carta sobre ela, fiz uma redação. Anos depois, inclusive, aquele logo que eu comecei naquela época se transformou realmente em parte do meu logo de uma empresa social que eu criei muitos anos depois. Ela nasceu ali na adolescência. Bem, nesse contexto dessa pessoa, dessa adolescente, é que essa história que eu vou contar acontece. Eu estava envolvida na organização de um evento da escola. Sabe daqueles eventos que a gente se dedica, participa, decide tudo em grupo, inclusive a cor da camiseta? E a gente escolheu. A cor da camiseta era laranja. Uma camiseta linda, vibrante, chamativa. Era impossível não notar, né, gente? Porque era laranja. A gente se sentia parte de algo, sabe? Aquela sensação de pertencimento adolescente. Isso aqui é nossa identidade. Inclusive, laranja é uma das minhas cores favoritas até hoje em dia. Bem, até que um dia, na nossa aula de história, e eu lembro quem, gente, em qual aula, onde que eu estava, sentando naquela aula, mas olha, aula de história, tá? E naquele espaço de aula de história, no meu imaginário, e acho que de quase todo mundo, né? Deveria ser um espaço de reflexão, de consciência social, de pensamento crítico, né? Porque é aula de história, gente, vai falar de história. Bem, sabe o que aconteceu? O professor olhou para mim e para o grupo, né? Mas principalmente falando para mim, já sabendo qual era a camiseta que a gente tinha escolhido, só que a gente ali naquele momento estava de uniforme da escola. Mas ele já sabia qual era a camiseta que a gente ia usar pro evento. E ele falou assim, nossa, mas essa camiseta que vocês escolheram, vocês ficam parecendo um bando de gari vestindo ela. Assim, do nada, sabe? Conversinha de começo de aula, e ele solta essa. Do nada. Naquele momento, eu senti que o tempo parou. Foi um silêncio interno, assim, que abafava tudo que estava acontecendo ao meu redor. Porque ao mesmo tempo em que eu escutei aquilo, uma avalanche começou na minha cabeça. Tipo, como assim? Qual o problema de parecer gari? Por que isso seria um insulto? Quem que decide que isso é um insulto? Foram tantas perguntas e tantas dúvidas e tantos questionamentos. E antes que eu pudesse pensar demais, eu já estava falando assim, ué, qual o problema de parecer gari? Você tem algum problema com os garis? Eu lembro de eu ter falado isso com firmeza, que nem parecia minha, porque eu também oscilava com não querer muito bater de frente com algumas pessoas e tal. Mas naquela situação eu não tinha como me segurar. Aquele era o meu eu mais verdadeiro, sabe? Que aparecia justamente nessas horas em que eu ficava indignada. E eu continuei. Falei da importância do trabalho do gari, falei da importância pra cidade, pra saúde, pra dignidade, que eram trabalhadores que mereciam respeito. Falei que ser comparado a um gari, na verdade, era um elogio, que ele não podia falar com aquele tom como se não fosse. Falei tudo que naquele momento fazia sentido dentro de mim e não parou por ali. Porque às vezes, né, gente, falar não é suficiente quando a gente tá tomado por um senso de justiça, assim, muito forte. Sabe o que eu fiz? Eu peguei uma folha de papel, eu escrevi em letras grandes, sou gari. E daí? Eu peguei uma cordinha da mochila,
pendurei esta folha de papel no pescoço e sentei ali na minha primeira carteira, de frente ao professor. Eu não fui para o fundo, eu não escondi, eu não fiz de forma discreta, eu não falei mais sobre o assunto também, porque eu não ia atrapalhar a aula, mas me fiz visível na minha mensagem, era proposital. E ali eu fiquei a aula inteira. O professor, nem sei se estava desconfortável ou não, parecia um pouco. De vez em quando ele tentava contornar, tipo assim, ai, não precisa disso, ai, calma, ai, não exagera. E eu lembro de, quando ele falava alguma coisa, responder algo que hoje ainda ecoa. Ué, o que eu tô fazendo? Não tô fazendo nada demais? Por que tá incomodado com a minha frase aqui na camiseta, no papel? Qual o problema? E sabe o que é curioso? Naquele momento, definitivamente não era sobre convencer aquele professor. Eu tinha plena consciência de que eu não tinha como exatamente convencer, embora esse fosse meu desejo mais interno. Mas não era sobre isso. Também nem era sobre ganhar um debate, porque eu parei de discutir com ele, sabe? Era sobre não aceitar aquilo calado, sobre não compactuar, sobre não deixar passar. Era sobre expressar ali o que eu pensava de forma nítida, clara, explícita, mesmo que não modificasse o pensamento de ninguém. E se aquilo mudou a visão dele, realmente eu acho que não. Eu não sei, talvez, sei lá. Talvez ele nem lembre disso hoje em dia. Ele me segue nas redes sociais, viu, gente? Eu lembro quem que ele era. Ele me segue. Inclusive mandou uma mensagem uns dias desses aí. Deu vontade de relembrar ele dessa história. Acho que eu vou mandar o link dessa história pra ele. Acho que ele nem lembra de mim. Tirando... Enfim, ele lembra que eu fui aluna dele, né? Mas nem lembra desses detalhes aí de aula. E sendo honesto, de verdade, aquilo na verdade foi muito mais por mim, como eu já falei. E... não vou mandar pra ele não. Opa. E naquele dia eu entendi plenamente que a minha voz existia. E que mesmo adolescente, mesmo estando diante de uma figura de autoridade, porque sim, ali era uma grande figura de autoridade naquele espaço, mesmo podendo ser vista como exagerada e sendo chamada de exagerada, eu podia me posicionar. Isso tem muito a ver, né? Com quem a gente é. Será que tem a ver com superdotação, gente, ou não? Não sei. Vocês me dizem aí o que vocês acham. Tem a ver? Porque superdotação não é só a parte cognitiva, né? Tem essa intensidade, o incômodo, às vezes até uma incoerência, uma dificuldade de ignorar o que parece errado. E isso cansa. Isso cansa. Às vezes isola. Às vezes faz a gente parecer demais. Mas naquele dia eu não me importei em parecer demais. Tanto fazia pensar em que eu era ou não era demais. Eu era o que eu precisava ser. E talvez até você pense assim, nossa... alguém já falou alguma coisa nessa direção pra mim. Será que eu exagerei? Será que eu devia ter ficado quieto? E no fundo você sabe, né? Você sabe que não era exagero, que era simplesmente uma coerência de você com você mesmo. É isso. E isso não é pouca coisa. Espero que você tenha gostado desse episódio. Ouça os nossos próximos episódios e se conecte com a gente nas redes sociais, por e-mail, por telefone, enfim. Estamos aí, disponíveis para conversar e trocar experiências. Um grande beijo! Se identificou? Então participe da nossa comunidade de superdotados, a Supercomunidade Altas Habilidades. Lá todo mundo ou é formalmente identificado como superdotado ou está usando a comunidade para conseguir buscar o autoconhecimento e, quem sabe, aí um passo inicial para a sua identificação, porque lá nós estamos disponibilizando questionários que vão ajudá-lo a perceber se há ou não elementos de superdotação em você mesmo ou em quem você tem uma proximidade e gostaria que fosse identificado. Venha para a nossa comunidade com mais informações no site www.tenhoaltashabilidades.com.br. Até a próxima!